Egídio, para muitos o Cruzeiro sofreu aí uma queda de produção, o Thiago Neves até admitiu isso, o próprio Robinho. Você comunga do mesmo pensamento deles? Teve essa queda e se teve, ela é natural? Não, eu acho que ontem no jogo, o primeiro tempo não foi como nós vimos apresentando nos jogos, mas o segundo tempo nós pressionamos bem o time deles. Eu digo que o jogo poderia ter sido outro se o juiz tivesse marcado o pênalti no Sassá, né? Um pênalti claro. Digo que até poderia ter tomado o cartão amarelo naquele lance ali. Então não marcou o pênalti. O cara acertou-lhe um chute do meio da rua lá, né? E já tinha tentado um já, que é o chute de longe que eles estavam tentando. Enfim, então eu acho que o segundo tempo e um gol anulado do David também, que seria o 2-1, o jogo com certeza seria outro. Então eu acho que o primeiro tempo não apresentamos um bom futebol como os vimos apresentando, mas também não sofremos lá atrás. Foi um chute isolado que o cara acertou em cheio. E o segundo tempo nós conseguimos fazer um bom jogo, até para vencer o jogo e sair vitorioso de campo. Projetando então o futuro. Se o Cruzeiro teve 3 jogos em sequência em casa, agora serão 3 fora. E no meio disso aí já começa uma decisão, um mata-mata de Copa do Brasil. O que você pensa disso? Como que tem que ser o planejamento? E essa situação de indefinição na lateral esquerda, você já vem de 2 jogos. Diante do Inter, a expectativa é de permanecer, o Mano já te antecipou alguma situação e você vê com normalidade também essa disputa? Agora vai começar realmente, e perdemos quando podia perder, né? Lógico que ninguém gosta de perder, mas o futebol ele tem a vitória e tem a derrota. Então nós já temos o Brasileiro pela frente, que é um jogo super importante, quanto o Inter, depois nós já vamos para o Rio para jogar o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Então eu vejo a concorrência grande quase em todos os setores, né? Então tranquilo essa questão. Ano passado jogamos muitas decisões, né? E a gente sempre compareceu firme e forte. Então esse ano não vai ser diferente. A hora que tiver dentro de campo, com certeza nós vamos dar o nosso melhor em prol do Cruzeirão. O Egídio, a sequência que o Cruzeiro tem aí, né? São 3 jogos, um espaço curto de tempo. E esta situação que o Mano tem feito de rodar o elenco é importante para que vocês também não tenham tanto cansaço na hora que precisa mesmo, na hora da decisão, né? Sim, eu vejo isso até meus 2 últimos jogos aí. Dei uma descansadinha e voltei, eu acho que ainda num nível acima em questão de preparo físico. Mas a gente sabe que a gente aguenta também em sequência. Então, nós temos um elenco forte, né? Nosso elenco ele é forte, ele é grandioso, aonde que pode trocar em vários setores ali, que a tendência é sempre corresponder bem. Então, a gente sabe que vai vir em sequência de jogos, nós estamos acostumados com o calendário brasileiro, que é jogar, descansar e jogar de novo. Então, o Mano sabe muito bem quem ele coloca dentro de campo aí para que a gente dê sempre o nosso melhor. E nesse ritmo de jogar, descansar e jogar de novo, a parte que o Mano passa para vocês têm que assimilar ela e conversar entre vocês para que isso possa ser bem feito dentro de campo, para que não tenha nenhum problema, né? Claro. É uma das coisas que a gente faz muito também, é conversar entre a gente. Então a gente tem um grupo muito unido, onde que todos se respeitam e a gente está aqui para um só objetivo, né? É de colocar o Cruzeiro no lugar onde que ele sempre tem que estar entre os primeiros aí e buscar sempre os títulos. Egídio, até sobre esse revezamento que o técnico Mano Menezes vem fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, o quanto é importante um jogador descansar, voltar, realmente o jogador volta mais descansado no próximo jogo, o rendimento melhora no próximo jogo quando o jogador descansa? Como eu falei, que o calendário brasileiro, né, ele é muito apertado. Então, se você pegar aí os últimos títulos aí de muitos anos aí, quem ganha título é elenco, não é time, né? Então, se você não tem elenco, dificilmente você vai ganhar título. E isso aí é prova aí durante os anos. Então, a gente sabe que é necessário pelo calendário. Ninguém consegue jogar todos os jogos. Tem que ter esse de vez em quando esse rodízio. Então, mas a gente tem um grupo muito bom ainda, onde todo mundo se respeita e está todo mundo pensando em um só objetivo, que é ajudar o Cruzeiro. A respeito do jogo de ontem, o Cruzeiro sofreu essa segunda derrota na temporada, né?
e muitos torcedores questionando o desempenho do Cruzeiro na partida de ontem. Alguns torcedores até vaiaram o time na saída de campo. Você acha que é uma tempestade em copo d'água que a torcida também está colocando, visto que o time vem desenvolvendo um bom futebol e apenas 2 derrotas na temporada? Não, acho que não. O torcedor ele também tem seu direito, sim, pô. Ele está fazendo seu papel nas arquibancadas, está acostumado a ver a gente jogar bem, um Cruzeiro de muitos anos a jogar bem. Então, a gente também aceita. A gente não vai aceitar só aplausos. Mas sendo que vai, tanto que eles, se eu não me engano, eles deram a vaia, mas depois aplaudiu também, entendeu? Entende que a gente, segundo tempo, foi bom pra gente e que a arbitragem interferiu no resultado com um pênalti não dado e um gol mal anulado. Então, mas essa união entre a gente, torcedor, diretoria, comissão, ela é muito boa e não vai ser uma derrota que vai acabar com isso. E de uma vitória lá no Sul também agora contra o Internacional, dá uma daria um basta nesses começos, né, de críticas. Claro, que nós vamos sempre almejar estar na parte de cima da tabela. Hoje nos encontramos em 7º, com uma vitória vamos a 9 pontos, encostamos no pelotão da frente lá de cima lá, que nós estamos a 3 pontos do líder. Então, lógico que nós vamos com força máxima contra o Inter, depois vai sabendo que tem um jogo da Copa do Brasil, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Agora é o brasileiro, passou Libertadores, pensar no brasileiro para depois a gente pensar na Copa do Brasil. E falando no Inter lá, tem o Rafael Sobis, né, que era muito amigo seus aqui, ainda continua, né, mas não está aqui mais. Essa lei do ex não vai valer não, né? Não. A gente vai entrar firme e forte aí para que não ocorra, né, nada de errado e que a gente sabe que jogar contra o Inter lá é difícil, é jogo de time grande, então a gente tem que se impor também que o Cruzeiro, onde quer que jogar, sempre vai buscar a vitória. Pode ir. Fazer direito, né? Apesar em que pese o que você já falou, né, sobre o resultado de ontem poder ter sido diferente por conta de anulação e pênalti não marcado, enfim, foi uma derrota, né, no frigir dos ovos. E o que isso representa assim para o elenco? Claro, como já foi frisado aqui nas perguntas e também nas suas respostas. Segunda derrota no ano, o Cruzeiro já estava com a classificação garantida na Libertadores, mas o que serve para ligar esse sinal, para fazer esse sistema funcionar de vez assim e não correr mais riscos, agora que, como você bem disse, não se pode mais correr esses riscos? Vendo pelo lado ruim, às vezes é bom acontecer essas coisas, que agora vai entrar em reta de decisão, jogos decisivos, para que não ocorra. Então, como a gente fala, né? Muitas das vezes nós vamos perder e para perder, que seja na hora que possa perder, né? Não perder na hora que não possa. Então, foi o 24º ou 25º jogo no ano, e você ter 2 derrotas, né? É muito relevante, né? E aí perdeu onde que podia perder. Então a gente tem um time maduro, um time experiente, unido, onde que nós conversamos bastante, e com certeza isso não vai abalar a gente. Pelo contrário, isso nos fortalece mais ainda para seguir firme e forte aí na temporada. Egídio, a gente sabe que Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil, as partidas são muito equilibradas, mas Cruzeiro e Inter é um clássico nacional, já definiu o Campeonato Brasileiro. Qual que é a dificuldade de enfrentar o Inter lá no Beira-Rio? É realmente um dos jogos mais difíceis dessa competição? Como vai ser os jogos jogar fora, jogar contra São Paulo, contra o Corinthians fora, Inter, Flamengo. Então, jogar de igual para igual, lembro 13 e 14, que a gente saía para jogar contra esses times também grandes e a gente vencia. O que fez o diferencial da gente chegar ao título era fazer o nosso papel de casa, que é super importante. 2 jogos em casa, somamos 6 pontos. E aí, sair e vencer fora. Mas quando não dá para vencer, não vamos perder. Então quando nós vamos jogar fora. O Campeonato Brasileiro ele é importante você estar sempre somando, não deixar de somar pontos. Então nós vamos lá, lógico, primeiro pensando em vencer. Se não conseguir vencer, não vamos perder também. Perfeito. E quais as maiores dificuldades que você e o Cruzeiro esperam encontrar lá nessa partida contra o Inter? O Inter ele começou a temporada também muito bem, né? Time forte, considerado um dos times que vai brigar, né, esse ano por títulos. O jogo de time grande, né, ele é decidido em detalhes, né? Se nós estivermos
atento os 90 minutos, bem concentrado, fazer um jogo inteligente com eles lá, a tendência é que a gente não perca o jogo, né? Mas sabe que lá eles são muito fortes, a torcida deles lá também incentiva eles, mas esses jogos assim são gostosos de jogar, é bom, é um jogo que a gente, de time grande, adora jogar contra esses times. Então é um jogo que vai ser muito interessante da rodada, e a gente tende a vencer o jogo fazendo uma grande partida. Egídio, você falou aí sobre pensar num jogo por vez, mas não dá para negar que logo na sequência tem um jogo mata-mata já, até o Mano falou sobre isso ontem, que é a primeira parte de um jogo de 180 minutos. Se você for questionado, você acha que está na hora de sair um pouco do time ou tem que ir com força máxima tanto no Inter quanto para quarta-feira lá no Rio? Isso pra gente assim, nós sempre vamos querer jogar, né? Nós jogadores sempre vai querer estar em campo, sempre querendo ajudar o máximo, sendo que nós temos o nosso monitoramento, né? De todas as partes, de todos os departamentos do futebol. Então, vamos ver aí o que o Mano colocar dentro de campo, com certeza vai ser a força máxima do Cruzeiro, independente de quem entre, porque a gente precisa somar ponte no Brasileiro, né? Sabemos que restam 6 rodadas até a parada. Então, dentro dessas 6 rodadas, a gente tem que somar o máximo de pontos aí para ter a parada da Copa América aí, a gente está entre os primeiros. O Egídio, você falou aí, né, sobre os números do time, né, que o Cruzeiro perdeu apenas 2 jogos no ano, mas daqui para frente, né, tanto Libertadores como Copa do Brasil, uma derrota a mais pode causar, de repente, uma eliminação precoce do Cruzeiro, né? Eu queria saber de você o seguinte, qual que foi a lição que o elenco do Cruzeiro tirou com essa derrota de ontem, no vestiário, depois o pensamento, como é que ficou? Ontem a gente viu também um Cruzeiro que é um time que tem um toque de bola de muita qualidade, né, errando muitos passes, muito chutão para frente, quando geralmente o Cruzeiro sai trabalhando mais a bola. Qual foi o entendimento desse jogo? O entendimento é aquele que perdemos como podia perder. Lógico que nós não entramos em campo falando, esse jogo a gente pode perder. Jamais, isso não passa pela nossa cabeça. Que nós entramos dentro de campo, ainda mais jogando na nossa casa, a gente sempre pensa que nós vamos vencer e vamos jogar para vencer. Ontem fizemos um primeiro tempo abaixo, o nosso primeiro tempo abaixo foi numa situação que o pênalti que não foi marcado. Então, que ali poderia mudar o panorama do jogo, né? Mas é uma lição, sabemos que vamos entrar agora em jogos decisivos. Eu acho que o Cruzeiro ele se mostrou muito presente em todos esses anos aí, que em decisão ele entra muito ligado, entra para valer, né? Não lembro de nenhuma decisão a gente jogar abaixo e perder o jogo, não me recordo. Já estou indo para o 2º ano aqui consecutivo de volta ao Cruzeiro, não me lembro. Então é isso que a gente tem essa experiência, já de jogar decisões, né, e jogar bem, para valer. Então isso mostra a força do nosso elenco, que na hora que precisa, sabemos que pode poder contar. Egídio, eu gostaria que você falasse um pouco dessa briga por posição que vive você e o Dodô. É uma briga saudável, são 2 jogadores de qualidade, você já tem uma história construída no Cruzeiro, o Dodô chegando agora. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa briga por posição aí na lateral esquerda. Não, é uma briga sadia, onde que eu falei que no Cruzeiro aqui todos se respeitam, entendeu? Ninguém tem rincha com ninguém aqui, a gente sabe que todo mundo aqui é profissional. Agora no Cruzeiro, é o meu terceiro, estou indo para o meu 4º ano no Cruzeiro, onde que, como você falou ali, você propriamente frisou, tem uma história já Cruzeiro, meus números aqui no Cruzeiro, graças a Deus, sempre foram altos. Então, o ano passado foi a mesma coisa, esse ano também a gente começou o ano bem, e ela é disputada dentro de campo, né? Então, quem colocar dentro de campo vai dar o seu melhor. Então, eu estou preparado aí, como estive todos esse ano aí, para ajudar o Cruzeiro firme e forte aí no campeonato. Valeu, galera.